Olá, meus queridos. Que Deus te abençoe e te guarde. Dezembro chegou e com ele Deus abre um tempo novo sobre sua vida. Não importa como foi o ano, não importa o que você enfrentou, nem o que tentou te parar no caminho. O Senhor está te chamando para viver uma virada espiritual. Existe uma bênção sendo liberada, uma mudança que começa dentro de você e vai refletir em tudo ao seu redor. Hoje, você não ora apenas para começar o mês. Você ora para iniciar uma nova fase, um novo ciclo, um novo mover de Deus em sua história. A Bíblia diz: "Eis que faço coisa nova, agora está surgindo. Vocês não a reconhecem?" Isaías 43:19. Essa promessa é para você. Deus não está repetindo o que já fez. Ele está preparando algo novo, fresco e transformador para este dezembro. Se você crer, essa palavra se torna a chave da virada que você tanto precisa. Talvez você tenha entrado neste mês com cansaço, dúvidas, preocupações ou até sentimentos de fracasso por coisas que não aconteceram como você esperava. Mas agora, neste exato momento, Deus está dizendo: "Eu ainda não terminei. Eu vou virar esse cenário." Dezembro não será um mês de peso, será um mês de respostas. Não será um mês de desânimo, será um mês de renovo. Não será um mês de perdas, mas de restauração. Não será um mês comum, mas um mês profético, onde aquilo que parecia parado começa a se mover. Abra o coração, acredite. Deus está começando algo agora. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: "Eu creio na virada de Deus neste dezembro." Meus queridos, quando Deus anuncia uma virada, a primeira coisa que Ele faz é nos ensinar a entregar o que pesa. Não existe novo começo carregando velhas feridas, nem virada espiritual mantendo o coração preso ao que já passou. Para viver algo novo neste dezembro, você precisa permitir que Deus trate áreas que você tentou esconder, ignorar ou carregar sozinho durante o ano inteiro. A palavra diz: "Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês." 1 Pedro 5:7. Isso significa que você não precisa entrar em dezembro carregando dores antigas, culpas silenciosas, medos guardados ou frustrações que tentam roubar sua fé. Deus está dizendo: "Entrega para mim o que te cansou, porque eu vou fazer novo." Talvez este ano você tenha vivido perdas, atrasos, portas fechadas, tentativas que falharam ou situações que machucaram a sua alma. Talvez você tenha se esforçado muito e visto pouco resultado. Talvez tenha chorado sozinho, sem saber como sair de alguns ciclos. Mas hoje, neste momento, Deus te chama para entregar tudo isso diante dele. A virada começa quando você solta o que te prende. A virada começa quando você descansa no cuidado de Deus. A virada começa quando você confia que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Dezembro não será uma continuação do que te feriu. Será um rompimento, um recomeço, um renovo. Mas para isso, você precisa abrir espaço dentro do seu coração. Respire fundo agora. Abra mão do que te machuca. Deixe Deus limpar o caminho para o que Ele vai fazer. Se essa palavra falou com você, escreva: "Eu entrego o passado e vivo a virada de Deus." Meus queridos, quando Deus promete virada, Ele também libera força para virar a página. Muitas vezes, o que nos impede de viver o novo não é falta de oportunidade, mas falta de força interior. E o Senhor sabe disso. É por isso que, antes mesmo de abrir portas, Ele fortalece o seu espírito para que você consiga caminhar na direção do que Ele preparou. A Bíblia diz: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias." Isaías 40:31. Essa palavra é para você neste dezembro. Deus está renovando suas forças agora. Não forças humanas, temporárias, emocionais, mas forças espirituais. Aquelas que levantam você por dentro, que te tiram da estagnação, que devolvem esperança onde havia cansaço. Talvez você tenha enfrentado um ano cheio de lutas invisíveis.
Pode ser que ninguém tenha entendido o que você estava passando, mas Deus viu cada lágrima, cada pensamento silencioso, cada batalha que você venceu sem que ninguém soubesse. E é por isso que Ele te diz: eu renovo as tuas forças para você viver o que eu preparei. Dezembro não será um mês onde você caminha arrastado, tentando sobreviver aos dias. Será o mês onde você caminha fortalecido, com leveza, com clareza e com a convicção de que Deus está te conduzindo. A virada não acontece apenas ao redor, acontece dentro de você. Ela começa quando Deus troca seu cansaço por disposição, sua dor por cura, sua dúvida por fé, sua fraqueza por força. E o Espírito Santo está fazendo isso agora, enquanto você ouve estas palavras. Este dezembro será marcado por uma força nova, fluindo de Deus para você. Uma força que te levanta, te empurra para a frente e te faz acreditar novamente no que parecia perdido. Se você recebe essa renovação, escreva: Senhor, renova minhas forças para viver a virada de dezembro. Quando Deus decide fazer uma virada na vida de alguém, Ele não apenas fortalece, Ele abre portas. Portas que estavam fechadas, trancadas, bloqueadas, esquecidas ou até consideradas impossíveis. Dezembro é o mês em que Deus quer te mostrar que aquilo que para você parecia sem solução, para Ele é apenas o começo de um novo caminho. A palavra diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Isso significa que não importa quem tentou te impedir, não importa o que deu errado ao longo do ano, não importa quantas portas se fecharam diante de você. Se Deus abriu, ninguém fecha. Se Deus determinou, ninguém impede. Se Deus decidiu virar a sua história, ninguém cancela o que Ele está prestes a fazer. Talvez você tenha passado 2024 tentando, insistindo, esperando, orando, sonhando, e nada parecia avançar. Mas quando Deus escolhe um mês para mudar sua vida, Ele muda. Ele move pessoas, circunstâncias, ambientes e caminhos. Ele cria oportunidades onde antes não havia nenhuma. Ele tira você de ciclos repetitivos e te leva para algo que só a mão dele pode construir. Eis em que você verá portas se abrirem de forma inesperada. Portas de cura emocional, portas de reconciliação, portas de oportunidades profissionais, portas financeiras, portas espirituais, portas de respostas que você esperou o ano inteiro. Quando Deus abre uma porta para você, Ele também te dá coragem para atravessar por ela. E é isso que Ele está fazendo agora, preparando o ambiente e preparando o seu coração. Porta que Deus está abrindo em dezembro não será pequena. Ela será do tamanho da promessa que Ele fez ao seu coração. Se você crê nessa verdade, escreva com fé: eu atravessarei as portas que Deus abrir neste dezembro. Quando Deus abre portas, Ele também começa a endireitar os caminhos ao redor. Talvez você tenha passado este ano sentindo que tudo andava devagar, como se algo estivesse sempre travado, como se cada passo exigisse uma luta maior do que o normal. Em dezembro, Deus está alinhando coisas que estavam fora do lugar e organizando o que parecia impossível de ajustar. A Bíblia diz: endireitai os caminhos do Senhor. Isaías 43. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida neste início de mês. Deus está tirando pedras do caminho, removendo embaraços, desfazendo confusões, quebrando resistências e limpando tudo aquilo que te impedia de avançar. Essa virada não é apenas emocional, é espiritual, é prática, é real. Começa a destravar áreas que ficaram paradas o ano inteiro. O que estava confuso ganha direção. O que estava bloqueado começa a fluir. O que estava sem movimento começa a respirar novamente. Você não entrou em dezembro por acaso. Este mês é profético. É o mês em que Deus está dizendo: eu estou endireitando seus caminhos para que você viva o que preparei para você. Colocadas na sua vida, há portas que vão se abrir, há situações que vão finalmente se resolver, há respostas que chegarão quando você menos esperar. E isso não é força humana,
É graça, é intervenção divina, é Deus movendo coisas no invisível para que você veja resultados no visível. Creia, o que estava travado vai destravar. O que estava difícil vai se alinhar. O que estava parado vai começar a andar. Com o seu coração, escreva: Deus está endireitando meus caminhos em dezembro. Quando Deus começa a endireitar caminhos e destravar o que estava parado, Ele também toca profundamente naquilo que foi desgastado dentro de você. A virada que Deus prepara para dezembro não acontece apenas no lado de fora. Ela começa na alma, nos sentimentos, nas áreas que se cansaram durante o ano. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora, um toque de Deus na sua esperança. Porque estás abatida, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 42:11. Esse versículo não é apenas uma lembrança, é um convite para sua alma descansar, respirar e voltar a acreditar. Dezembro não será um mês de peso emocional. Será um mês em que Deus vai reorganizar o que foi quebrado, acalmar o que estava inquieto e curar o que você não conseguiu resolver sozinho. A sua esperança, reacendendo sonhos adormecidos, levantando sua fé e trazendo de volta aquela força interior que você sentia estar se esgotando. A virada que Deus está preparando inclui paz para a mente, leveza para o coração, cura para emoções desgastadas, consolo para perdas, coragem para recomeçar. Ele sabe exatamente o que te machucou este ano. Ele viu as noites em que você não conseguiu dormir. Ele conhece as preocupações que você nunca contou a ninguém. Está dizendo: eu cuido da sua alma antes de cuidar das circunstâncias. O toque de Deus neste dezembro vai reorganizar seu interior, te fazer enxergar com clareza, te dar novas forças e renovar aquilo que parecia perdido. Se o Espírito Santo está falando com você através desta palavra, escreva: Senhor, renova minha esperança neste dezembro. Quando Deus renova a esperança e cura a alma, Ele também começa a trazer direção clara. Não depende apenas de portas abertas, mas da capacidade de discernir qual porta atravessar, qual passo dar e qual caminho seguir. E a verdade, meu filho, é que ninguém consegue viver um novo tempo sem a direção do Senhor. A palavra diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Essa promessa não é apenas bonita, ela é prática. Ela significa que quando você entrega o controle, Deus assume o comando. Ele alinha, Ele direciona, Ele protege. Talvez uma das maiores batalhas que você enfrentou este ano foi a falta de direção. Sentiu-se confuso, sem saber por onde começar, o que priorizar, o que esperar. Mas neste dezembro, Deus está te dando algo precioso: clareza. Clareza para enxergar o que vem de Deus e o que não vem. Clareza para decidir com sabedoria. Clareza para dizer sim ao que te aproxima do propósito e não ao que te afasta dele. Quando Deus está te movendo, e não o medo. A virada começa quando você deixa de andar no escuro. E Deus está acendendo luz sobre áreas que estavam confusas, travadas ou indefinidas. Esse mês será marcado por discernimento espiritual, sabedoria nas escolhas, sensibilidade à voz de Deus, direção em situações que pareciam sem saída, passos firmes e guiados pelo Espírito Santo. Ele vai te mostrar o caminho, circunstâncias, mas pela suavidade da direção divina. O que antes parecia nebuloso, agora começa a se tornar claro, leve e iluminado. Se essa palavra falou com você, escreva: Senhor, dirige meus passos nesta virada de dezembro. Depois de alinhar caminhos, renovar esperança e trazer direção, Deus te prepara para o momento mais importante: se levantar. Porque não existe virada sem movimento. Abrir portas, Ele quer te ver atravessando por elas com coragem, fé e maturidade espiritual. A Bíblia diz: levanta-te, resplandece,
porque já vem a tua luz. Isaías 61. Essa é a palavra profética sobre o seu dezembro. O que estava adormecido vai despertar. O que estava apagado vai brilhar. O que estava parado vai se mover. O que parecia pequeno será fortalecido. Deus está te chamando para viver de pé, viver com fé renovada, viver com esperança restaurada, de que Ele está contigo em cada detalhe. E talvez você nem perceba, mas enquanto ouve estas palavras, o Espírito Santo já está aquecendo o seu espírito, despertando sua fé, tirando pesos invisíveis, enchendo seu coração de coragem, preparando você para o novo ciclo que está começando agora. A virada de dezembro não vem apenas de Deus, ela acontece com você. Quando levanta a cabeça, quando decide crer, quando declara que não viverá um mês comum, o céu se movimenta a seu favor. E dezembro será o mês em que você dá passos que adiou por medo, vive respostas que esperou por meses, sente Deus te tocando de forma diferente, deixa para trás ciclos que já terminaram, entra em um tempo preparado, especialmente para você. A luz de Deus já está brilhando sobre este novo mês. O momento de orarmos juntos, consagrando dezembro e pedindo que a virada que Deus preparou se manifeste em todas as áreas da sua vida. Se você está pronto para essa oração, escreva: eu estou pronto para a virada de Deus neste dezembro. Antes de começarmos esta oração, respire fundo, acalme seu coração e permita que a presença de Deus envolva a sua mente e o seu espírito, porque aquilo que você vai orar agora pode marcar o início da virada que o Senhor preparou para o seu dezembro. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento para consagrar o mês de dezembro diante do Teu altar. Que este mês seja marcado pela Tua mão poderosa, pelo Teu cuidado, pela Tua graça e pelas viradas que só o Senhor pode realizar, pelas portas que o Senhor já abriu, pelos caminhos que o Senhor já endireitou e pela força que o Senhor está derramando sobre nós. Que dezembro seja o mês da renovação, do renovo espiritual, da esperança restaurada e da manifestação da Tua vontade. A Tua palavra diz: eis que faço coisa nova. Isaías 43:19. E eu declaro em fé que esta promessa se cumpre agora na vida de quem ora comigo. Que uma nova fase comece hoje. Que aquilo que estava travado seja destravado. Sido desperte. Que o que parecia impossível se torne possível pelo poder do Teu nome. Senhor, levanta o cansado, fortalece o desanimado, cura o coração ferido e devolve o brilho aos olhos de quem perdeu a esperança. Renova a fé, renova a força, renova a coragem. Que dezembro seja um mês de respostas rápidas, livramentos poderosos e reviravoltas surpreendentes. Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Mostra direção onde havia confusão. Traz luz onde havia dúvida, onde o coração estava inquieto. Que cada dia deste mês seja conduzido pela Tua mão, protegido pelo Teu Espírito e sustentado pela Tua graça. Eu oro também, Senhor, para que esta semana comece abençoada, leve, produtiva e cheia da Tua presença. Que a Tua proteção esteja sobre cada lar, cada família, cada pessoa que ora comigo agora. Cobre com Teu amor, guarda os caminhos, livra de todo mal e confirma cada virada que o Senhor já está preparando. A virada de dezembro, recebemos força nova, recebemos portas abertas, recebemos direção, recebemos paz, recebemos renovo. Em nome de Jesus, declaramos: dezembro será o mês da virada na nossa vida e tudo o que o Senhor prometeu se cumprirá. Assim oramos, assim cremos e assim recebemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou com você, deixe seu amém nos comentários. Fortalece esta corrente de fé e ajuda esta mensagem a alcançar quem também precisa da virada de Deus neste dezembro. Inscreva-se no canal Ecos do Céu e ative o sininho.
Todos os dias, uma nova oração é liberada, e a próxima pode ser exatamente o que o seu coração está esperando. Volte amanhã e ore novamente. A presença de Deus transforma quando se torna hábito, e o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. São com alguém que precisa de força, renovo e direção para começar dezembro de pé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e renove suas forças. Amém.